Eu acho que não. Não. Boa tarde, queridos e muito amados amigos. Vamos para mais uma live, está um pouco atrasada, porque nosso convidado teve um problema na mídia e demorou a entrar. Mas temos hoje um grande amigo carioca. Ele se formou, aliás, ele fez a Escola Preparatória do Ar de 1966 a 1968, ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 69 e se formou aspirante em 71, dezembro de 71. Ele se especializou em trânsito, comandou a companhia de trânsito, é formado em Direito pela Universidade Gama Filho e fez várias especializações em trânsito e segurança pública, fazendo um curso no Pará também sobre segurança pública. Então, eu vou chamar aqui um dos maiores conhecedores de trânsito e de segurança pública do nosso país, que é um grande amigo, um amigão do peito. Servimos juntos no Batalhão de Choque, na Secretaria Municipal de Trânsito, que é o nosso amigo coronel, irmão, Paulo Afonso Cunha. Pode chegar, meu grande amigo. Muito prazer, muito obrigado, Rabelo. Não estou com essa bola toda, não. Nós somos alunos. Nós estamos ainda estudando, claro que já temos alguns trabalhos realizados, né? Como aqui em Niterói, onde vamos completar em final de dezembro 8 anos ininterruptos como o responsável pelo trânsito, pela operação dos transportes, e com uma equipe aqui maravilhosa, com gente da PM. Então, temos um prazer muito grande. Agora, a nossa grande cachaça, ô Rabelo, você que é uma pessoa com essa projeção, é a segurança pública, viu? Eu não sei se você sabe, eu comandei o 9º BPM 4 meses depois da chacina de Vigário-Geral e tive a honra de, em 7 meses, passar o comando da melhor unidade PM do Brasil, com 0 ocorrência, sem roubo de carro na área, sem problema de assalto à residência, sem ônibus, sem problema de trânsito, viu? Graças a Deus, inclusive Dia das Mães, inclusive nos eventos especiais em Madureira. Então, e o 23 foi a minha última unidade, Rabelo. Nós não tivemos a alegria de trabalhar juntos, trabalhei com o Fernando, o falecido Sérgio Lessa Camodego, foi meu sub, o falecido Márcio Rockefeller. Meu amigo, eu tive a honra de te dizer às pessoas que não tem dificuldade a força pública da ordem dominar, viu, o tráfico, dominar os bandidos, prendê-los em flagrante, apresentá-los à autoridade, os companheiros da Polícia Civil, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Se a tropa for bem instruída, como nós conseguimos fazê-lo, depois de aprender com grandes instrutores na PM. Se tivermos uma tropa motivada, se tivermos uma tropa que são soldados do povo, voltados para o métier constitucional de exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, que é único e exclusivo
das polícias militares brasileiras por decisão do povo, livremente, na Constituição Federal de 1988. Então, é por isso que eu acho que ainda, já depois de muito tempo na reserva, mas ainda não consegui parar de trabalhar, que temos uma contribuição a dar para as pessoas, para os cidadãos, para esse monte de gente que nós conhecemos durante a trajetória, que é uma segurança pública que orgulhe o nosso Rio de Janeiro. Tá bom? É por aí, é por aí. Mas, e com você, meu filho, aquelas corridas suas lá foram fundamentais, viu? Lá para o Cristo Redentor. Você, com aquela seu conhecimento, a sua capacidade da educação física, do treinamento, você nos inspirou muito. É um dos motivos de termos hoje uma boa saúde e uma boa disposição para trabalharmos. Foi termos cuidado também. E a alimentação, né? Já te falei que eu tenho um ciúme, a minha mulher é muito bonita, e eu tenho um ciúme dela contigo, que eu fico... Porque ela me pergunta pelo Coronel Rabelo e come o kiwi que você ensinou na única vez que... Aliás, foi a segunda vez, né? Que trabalhamos um pouco juntos, quando consegui levá-lo lá para a secretaria, então major, para a Secretaria de Trânsito, e tivemos a honra de implantar o Código de Trânsito Brasileiro, que foi sucesso em todo o Brasil, naqueles anos de 97, 98, 99 e 2000. Então, temos o prazer em participar com você, com muita alegria, com muitas responder as perguntas que você tiver, uma alegria muito grande, e dizer para as pessoas a grandeza de caráter, a grandeza de profissional que é você, entre tantos outros companheiros nossos da PM. Muitas vezes as pessoas, se bem que o povo sabe, senão o povo não tinha nos contemplado com a exclusividade da polícia ostensiva no Brasil e da preservação da ordem pública no Brasil, no artigo 144 da Constituição Federal. Mas é sempre bom, como nós estamos no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro foi contra, o Rio de Janeiro queria sair do policiamento, o Rio de Janeiro queria que a PM voltasse a ser aquartelada, viu? Que a PM não tivesse esse trabalho maravilhoso na preservação da ordem pública, mas perdeu. Perdeu para o Brasil, perdeu para Minas Gerais, para São Paulo, para Pernambuco, para o Ceará, para Santa Catarina, para o Paraná e tantos outros estados, e foi uma derrota grande, hein? Viu? Na sistematização, parece que foi 58 a 20, e no plenário foi uma lavagem, mais da metade dos votos a favor desta briosíssima, dessa grandiosa corporação a que nós temos a honra de pertencer. Tá bom, Rabelo? Tá bom, mano. Meu amigo Coronel Paulo Afonso, a primeira pergunta: o que é ser, na sua concepção, um policial militar? Ih, rapaz, que pergunta maravilhosa. Olha, tem a música, a canção do policial militar, que me inspira até hoje, que me arrepia, do nosso grande, na época tenente, hoje coronel Orsay. Ele foi o autor da música e letra, viu, da canção do policial militar, que o comandante Nilton Cerqueira, em 81, colocou como canção do policial militar. A da polícia militar já existia. E ela responde a sua pergunta. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser, viu? É uma emoção, é uma grandeza pessoal que nos acompanha e que nos ensinou a não ter medo de nada, que nos ensinou bons princípios. Eu vejo esse pessoal, Rabelo, falando de quartel. Meu amigo, você frequentou quartel, você não via cigarro dentro do quartel, você não via droga, você não via bebida. Não tenho nada contra quem gosta de sua bebidinha. Agora, no quartel é seriedade. Então, você não... Eu costumo dizer que as coisas ruins que aprendi na vida não foram no quartel.
e principalmente os quartéis policiais militares. A PM do Rio, ela tem mais de 40, quase 50 unidades, viu? Ela tem o primeiro sim. Nós temos que falar isso, porque teve aí os incompetentes que andaram fechando o quartel, rapaz. Olha, o Batalhão Tiradentes, que é o símbolo da PM, foi fechado, o Rabelo. Tem que abrir de novo, urgente. Governador, tem que abrir o batalhão, que seja para ficar preso lá, mas abre o 13º Batalhão na Praça Tiradentes, viu? Governador, o 1º Batalhão é o batalhão de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública mais antigo do Brasil. Tem que reabrir o 1º Batalhão. Se tiver que fechar alguma coisa, governador, pelo que nós estamos, fecha aí o Palácio Guanabara aí. Fecha aí o Laranjeiro, estou mandando um recado, viu, Rabelo? A responsabilidade é minha. E eu sei porque eu estou falando isso. Viu? Se tiver que fechar, porque ter pilantra, fecha o Palácio Guanabara. Se tiver que fechar para a economia, fecha o Palácio Laranjeiro. Fecha o Palácio do Planalto. Mas não fecha o 1º Batalhão, senhor. Comandado que eu fui pelo Coronel Fausto Siqueira Melo, aspirante, Paulo, em 1972, viu? Aprendi. Rabelo, quer saber onde eu aprendi trânsito? Coronel Fausto Siqueira Melo, Coronel Jorge José Coimbra de Magalhães, PM, os dois, antigões. O Coronel Fausto já está na eternidade, mas o Coronel Coimbra ainda está vivo, viu? O coronel até pedi a ele com muita honra, rapaz, votou para que fôssemos lá representantes da oficialidade na AME, mas alguns companheiros preferiram fazer eleição fajuta. Mas eu quero te dizer isso, por quê? Porque tem que retornar o 1º Batalhão. O 1º Batalhão é a história do Brasil, viu? Foi o mais antigo batalhão de polícia militar do Brasil. Fecharam, rapaz. Nós não podemos, você vai ser um grande político, um representante. Não podemos deixar isso. Por que fechar o 1º Batalhão? Onde eu aprendi mais coisas. Olha, Major, o Coronel Milton Barbosa de Souza era o P1, o Coronel Albino Súbico, como me ensinaram ao aspirante Paulo, Coronel Ângelo Ribeiro de Almeida era o P3, Jorge Fernandes Marques era o P4. Você não tem ideia como era importante, como a área não tinha engarrafamento, o Coronel Fausto não queria, ele me ensinou a desfazer o acidente de trânsito com vítima, sem vítima, mesmo com viaturas militares, mesmo com mortos. O PM, o soldado PM é tão autoridade, o Rabelo, e nós, polícia, quer ser policial militar, que ele pode desfazer local de acidente de trânsito com cadáver. Desfaz a pista, limpa a pista para não dar engarrafamento, coloca aí sem perícia, sem exame do local. A Lei 5.970 e as leis federais para todo o Brasil. Uma vez eu desfile lá em Fortaleza, queriam me prender, eu falei, não é Brasil não, rapaz? Ô comandante, mas o senhor tirou o cadáver? Estava parando o trânsito todo. Mas por quê? Eu digo, porque é a Lei Federal 5.970, que eu aprendi com o Coronel Fausto, está em vigor até hoje. Foi recepcionada pelo Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 5.970, e para as viaturas militares, como eu já tirei 8 cadáveres de paraquedistas ali na Avenida Brasil às 6 horas da manhã, eu não, o cabo comandante da patrulha, por ordem minha, e ela permite isso nos casos de acidente com viatura militar. Então, Rabelo, essa PM é uma razão de existir, é uma instituição prodigiosa. Tudo bem que eu sou PM, sou suspeito para falar, mas para mim é a maior instituição brasileira. E muitas vezes a imagem que botam dela, inclusive imagem de pessoas que não têm muita moral para botar imagem de ninguém, viu? Da mídia, não é uma imagem salutar. Por isso que vetores e baluartes como você, que nós aqui estamos nos incluindo, temos que mostrar a esse povão a importância dessa corporação para... Tu viu aí na pandemia, quem tu via na rua era PM.
Eu ando de madrugada, porque eu trabalho até tarde, eu passo na Grajaú, Jacareí, tem uma viva alma, está lá o PM, 1h da manhã, de plantão, guardando a cidade. Então, eu passo na Avenida Brasil de madrugada, está lá o PM, viu? O PM é fundamental para a vida. Foi o Dom João VI que criou a instituição, monarca na época, viu? Do primeiro mundo, e que criou. Não foi à toa, não. Não é à toa que ela tem 211 anos, viu? Não é à toa que ela tem 2 centenários. Não é para fechar batalhão, não. Não é, Rabelo? Não, não pode fechar. Não pode fechar, não. E falando em encontrar a viatura dos logradouros, eu tenho que parabenizar o comando da PM, porque estrategicamente o seu posicionamento está colocado de forma excepcional. Eu tenho corrido muito Rio de Janeiro de ponta a ponta e estrategicamente está sempre uma viatura com os policiais guardando o nosso estado. Estrategicamente está muito bem policiado. Mas, comandante, procure apertar a sua câmera, a sua imagem não está aparecendo. Vê se consegue ligar a sua câmera. Ué, não está aparecendo a minha imagem? Não, não. Caramba. Só a voz que está saindo bem. Ih, caramba. Tem um botãozinho da câmera aí. Da câmera? Isso. Ah. Pois conseguiu? Ainda não está aparecendo, não. Deixa eu ver aqui. Ih, caramba, saiu aqui, meu. Você... deixa eu ver. Saiu? Voltou? Não voltou, não, mas vai tentando aí. Vamos deixar assim mesmo, vamos deixar. Ele botou sua imagem do prospecto. Mas, meu amigo Paulo Afonso, por que o Brasil... Não, voltou ainda não. Voltou a câmera? Não, essa imagem não. Mas ele colocou o anúncio com a sua imagem. O anúncio. Tá bom. Vamos à terceira pergunta, porque a segunda, meu amigo já respondeu. Como aqui é um papo de vencedores e de duas pessoas de fé e de vontade de acertar, de caminhar sempre em direção ao bem, me responde o seguinte: por que o brasileiro parece sempre tão impaciente com o trânsito? O que o trânsito no Brasil revela sobre nós, brasileiros? É simples, Rabelo, porque contrariando a lei federal, viu, no artigo 76, nós, infelizmente, não damos aos nossos motoristas, condutores, passageiros, condutores, motociclistas, ciclistas, a educação para o trânsito que a lei estabelece. A lei estabelece que no Brasil tem que ter, como tem nos grandes países do mundo, educação para o trânsito desde a pré-escola, passando pela escola, entrando no fundamental, passando pelo segundo grau, inclusive na pós-graduação. E esse conhecimento da educação para o trânsito é negado. Então, eu vou te dizer que a culpa não é só do cidadão. O cidadão pode ter até um vetorzinho da culpa, mas a culpa maior é da autoridade, que não proporciona a educação para o trânsito. Está no artigo 76 da Lei Federal, artigo 74, tem um capítulo, capítulo 8, artigo 74 e seguinte do Código de Trânsito Brasileiro. A educação para o trânsito é obrigatória desde a pré-escola. Por isso que nós vemos, e tem mais, hein? Não é só com pacientes, às vezes motoristas irresponsáveis que geram o campeonato mundial do Brasil de mortos no trânsito, viu?
no trânsito é 50 mil por ano. Então, nem a Covid consegue ganhar do trânsito, porque já vem morrendo todo ano. Todo ano. Eu, uma vez na Rádio Globo, falei no ar, líder de audiência com o nosso saudoso Loureiro Neto. Loureiro, no trânsito cai um Boeing a cada 2 dias no Brasil e morrem 360 pessoas. E ninguém ficou assustado com a pandemia. É 360 no Brasil a cada 2 dias mortos. E, numa estatística ainda não completa, mais ou menos 50 mil mortos por ano. Na Covid tem uns mesezinhos, mas o código já vem matando há muito tempo. É muita coisa, né? Exatamente. E aí não põe nas escolas, não põe na pré-escola, não põe no fundamental, não põe no segundo grau. Eu te garanto que não tem. Aqui em Niterói eu consegui reunir os professores, aquelas coisas que tu sabe que a gente aprendeu lá com o Coronel Elmo, com o Coronel, os grandes comandantes, e levei alguma coisa, mas tem que ter no currículo, tem que ser multidisciplinar. O professor tem que ensinar o trânsito para termos. Sabe quantos morrem por ano na Alemanha, Rabelo? Lá deve ser quase 0, né? Matou, rapaz. No ano retrasado, eles botaram a marca 0 e conseguiram. Sabe quantas fábricas de carro tem na Alemanha? Você sabe, Mercedes-Benz, você sabe o que é BMW, você sabe o que é Audi, você sabe o que é Volkswagen, não sabe? É tudo fábrica de carro alemã. Estes nossos aqui são a fábrica lá. Nós temos aqui as montadoras. Pois bem, com mais de 12 fábricas de carro, na Alemanha não morre ninguém no trânsito. E no nosso grande Brasil, que não tem nenhuma fábrica de carro até hoje, eu acho que não vai ter, né? Então, o problema do trânsito brasileiro é educacional. Esse é o grande problema. Também, mas tem a engenharia de tráfego e tem o que compete à PM, ali, a parte do esforço legal, que é o policiamento, que é o Ministério Público, a Polícia Judiciária, a Justiça, que são os atos administrativos, as infrações penais, hoje tem os delitos de trânsito. Então, você tem 3 vetores. Esforço legal, que tem... Ô, Rabelo, teve um gênio que tirou o policiamento de trânsito, fechou o batalhão de trânsito que eu tive a honra de comandar e ser promovido por merecimento a tenente-coronel, mesmo sendo desafeto do então comandante-geral. Eu fui promovido por causa do batalhão de trânsito. Sabe com quem? Com as mulheres, Rabelo, com as mulheres da PM. E cadê a PM no trânsito, meu grande coronel Rabelo? Futuro vereador, deputado, cadê a PM no trânsito que a Constituição determinou exclusividade? Tu sabe o que eu faço em Niterói? Eu sou especialista em policiamento, mas eu faço fiscalização, porque o município só faz fiscalização para estacionamento, circulação e parada. Eu não tenho autoridade sequer para abordar as motocicletas que estão botando aquele barulho infernal nas ruas. Por quê? A autoridade para condutor e veículo. Não foi eu que fiz. Uma vez o general Cerqueira disse que era eu que fazia. Quem sou eu, rapaz? É o Código de Trânsito Brasileiro, é lei federal. Ficou sendo discutido 6 anos. Foi aprovado pelo Congresso. Eu nunca fui congressista, eu nunca fui eleito, nunca fui parlamentar. Que sou eu? Eu só aprendi a ler, pô. Aprendi a ler. O Código de Trânsito prevê que a autoridade para condutor e veículo é do Estado. E quem é a polícia do Estado? A nossa polícia ostensiva, polícia militar. O que ela faz? 0. Abandonou o trânsito. É mole, Rabelão?
abandonou o trânsito. Então, nós não podemos botar culpa em ninguém, é na autoridade, Rabelo. Viu? O nosso comandante, você elogiou, eu não elogio nenhum enquanto falei isso para esse governador quando ele era candidato. Tem que reabrir o primeiro, o 13º, o 11º, são 4 unidades que fecharam, e o BPTran. Enquanto não reabrir, eu fico em QAP, de pé atrás, com o comandante, secretário, lá o que for. E não bota Deus, não. Deus é espírito perfeitíssimo. Enquanto não reabrir, eu não elogio. É um posicionamento meu. E ainda, quando posso, caceto. Viu? Estão falhando. Porque o povo, nós estamos numa democracia, o povo nos deu essa autoridade, Rabelo, na Constituição de 88, para te dizer, tem uma AD, é uma manifestação da Advocacia Geral da União, a AD 25. Rabelo, ela diz que é tudo com a PM, ela diz que o decreto R200, policiamentos, tipo, está tudo em vigor, que a Constituição não contrariou nada. Só que, em vez de policiamento, é polícia ostensiva, muito mais que policiamento. Nós, além da fiscalização de polícia, a gente faz a ordem, o consentimento e a sanção. Por isso que é a autoridade de polícia ostensiva. Pois bem, cadê o 1º batalhão? Cadê? Cadê o 13º Tiradentes? Então, por que eles têm que estar fazendo o trânsito? Sabe por quê? Falei isso para esse candidato. Falei isso para quem você pensar aí na vida. Eu olho no na cara dele. Histórico, né? Falei para ele. Não poderia acabar. Outra coisa, Rabelo, outra coisa. Tem que... Abrindo, e eu desconfio que eles têm trato com bandido, por quê? Eu falei para os governadores, se o senhor colocar o Potran na rua hoje, amanhã, no primeiro dia, já diminui 50% a incidência criminal. Tem um coronel da PM, tem aquele jeito dele, o coronel Germano, fez a CSPM em Minas e provou isso. Eu já sabia pelo coronel Fausto, pelo olhômetro. O coronel Germano provou no trabalho técnico profissional, lá em Minas Gerais, viu? Que o Potran reduz em mais de 70% a incidência criminal. Ou seja, protege o cidadão. Aí vem o cara aqui no Rio, Cabelão, e tira o Potran, só pode ser por ordem dos bandidos. Sinto muito, excelência. Excelências, os senhores cumprem a ordem dos bandidos. Cabelão, me chama em qualquer assembleia, em qualquer lugar do mundo, em qualquer autoridade, que o senhor é governador do estado, o senhor é empregado dos bandidos. Por quê? Porque o senhor fechou, o senhor não abriu, ou o senhor fechou, batalhão de polícia ostensiva que protege o povo, que reduz criminalidade. Viu, Rabelo? É verdade. O policiamento de trânsito, ele, pela sua ostensividade... Coloque na sua bandeira aí, na sua candidatura, coloque na sua bandeira, que tu vai ver que tem uma legião. Eles me encontram na rua, me perguntam, coronel, mas por quê? Eu digo, só pode ser ordem dos bandidos. Só pode ser por ordem dos bandidos. E eu sei por que eu estou dizendo isso. Esses bandidos, desde os bicheiros, dão grana para esses pilantras, Rabelo. Viu? Infelizmente, é a verdade. É mentira. Eu já estou com quase 70 anos, não tenho mais como falar mentira, não. Infelizmente... Tem mais pergunta aí, Rabelo? Tem mais pergunta? Tem. Manda abraço. Ainda tem mais. O levantamento da OMS também indica o Brasil como o pior país quando o assunto é limite de velocidade em áreas urbanas. O que pode ser feito para modificar essa realidade? Rabelo, eu vou te dizer, a OMS já teve, né, sabe que ela está falando isso por causa dos mortos, que eles têm esses dados lá.
Agora, eu vou te dizer, eles querem, o Código de Trânsito colocou, tem lá o artigo 280, parágrafo 1º, permitiu a verificação através pardal. O que o cidadão conhece foi permitido no Código de Trânsito como pardal, viu? E aferidor de velocidade. Eu quero te dar um dado. Eles disseram que isso é para diminuir o número de acidentes. O Rio, eu deixei 15. O Rio de Janeiro tem 2.000 pardais e o número de acidentes só faz aumentar. Agora eu vou te dar um dado, Rabelo, que pode ir lá em Niterói, ali, ó. Aqui, ó. Hoje eu não estou em Niterói, mas depois eu vou, eu sempre vou. Eu vou de tardinha, vou de noite, eu vou olhar. Eu vou todo dia olhar. Eu vou te dizer, ali em Niterói, ali, ó, são 500 mil habitantes, 300 mil veículos, sem contar ônibus, sem contar caminhão, e sem contar a frota intermunicipal, os 350 mil. Rabelão, diminuiu 86% o número. Nós não estamos zero ainda como na Alemanha, até porque a PM se omite. A PM não vai fazer, senão a gente estava zero. Nós estamos com um número de mortes residuais, viu? Nós temos 2 túneis, tamanho do túnel Rebouças, que o prefeito Rodrigo Neves construiu, que é um grande administrador, e já passaram 60 milhões de passagens, 0 acidente com vítima. Por quê, Rabelo? Sem pardal, Rabelo. Rabelo, sabe quantos pardais tem em Niterói? 0, 0 há 4 anos. 0. Eu encontrei, quando cheguei aqui, até uma coisa organizada, tinha 15. Mas problema de licitação, problema de... Tem 0 pardal. E não tem quase morto, o Rabelo. Não tem quase... Nós temos uma fiscalização. Então, não é o pardal, não. O que diminui acidente é atuar nos 3 vetores: educação, engenharia de tráfego. Você sabe que foi feita uma obra aqui maravilhosa, alargou pelo prefeito a Marquês de Paraná, uma obra complicada, teve que desapropriar, teve... Pois bem, inaugurou quando implantaram lá, botaram um troço vermelho lá, uma faixa para ciclista e segregador. Morreu num local, na Roberto Silveira, com um dos principais cruzamentos de Niterói. Eu mandei um e-mail para o prefeito dizendo: prefeito, em 6 anos, nunca houve um acidente no local. Depois da obra, morreu um e teve 2 acidentes e um protesto e etc. Por quê? Foi a engenharia de tráfego e a engenharia civil. Por quê? Fizeram uma obra que confundiu os motoristas, botaram uma tinta plástica lá na faixa do ciclista, para demarcar o ciclismo, que escorregava, diz que importada, caríssimo, para tirar, teve que recolher, tirar o asfalto, e morreu gente. É a engenharia. Então, e a fiscalização, policiamento e o esforço legal de que falei. Então, são esses 3 vetores. A OMS deve saber disso, até porque eu tive um trabalho lá que ganhou e falei isso. Eu tive um trabalho que foi o primeiro colocado e falei que tem que ter os 3 vetores, não é só pardal, não. Pardal, não. Pardal, eu não gosto de pardal, eu não vi necessidade. O que o Rio de Janeiro precisa é voltar ao policiamento de trânsito da PM. Primeira providência, imediato. E olha, não vai ter custo, não, hein? Por quê? Porque o artigo 25 do Código de Trânsito permite que a PM faça um convênio com os municípios, que agora são responsáveis e arrecadam estacionamento, circulação e parada. Então, a PM, com esse convênio e a fiscalização, aumenta a fiscalização municipal, aumenta muito a área de atuação. E ainda vai ter um dividendozinho para comprar viatura, para comprar uniforme. Não pode salário. Lá em São Paulo andaram pagando salário, mas parece que não pode. Mas a PM tem um ganho legal previsto na lei federal, Código de Trânsito Brasileiro, 5.500, oh meu Deus, 9.503, olha o velho, 9.503.
o Código de Trânsito Brasileiro, promulgado, aprovado em outubro de 23 de setembro de 1997, em vigor. Pois a PM, o prefeito aqui de Niterói, fez um convênio, foi o Germano até que redigiu, a procuradoria do prefeito fez as colocações do município, de gestão, mandou 100 mil por mês para o batalhão, para o 15º, 100 mil. E 50% das multas municipais que a PM fosse iniciar, que a multa não é dada na rua, é lavrado alto. Então, mas fala multa. 50% do que fosse arrecadado. PM sentou em cima, já tem 8 anos, 6 anos não fez. Você acredita? Você acredita nisso? Eu vou elogiar quem, ô Rabelo? O cara com um convênio desse, para dar, você vai no 12º. Outro dia eu fui pedir para um reformado dormir, não tem um alojamento mais, rapaz. Não tem uma cama, só tem lá um cantinho para oficial de dia. O quê? Você não tem alojamento? É um fundamento, rapaz, da força pública. Você não tem um rancho bem equipado, com todas as condições de alimentar a sua tropa, para não ficar pedindo esmola na rua. Isso é loucura, o meu grande Rabelão. Então, a OMS quer que diga que tem que ter pardal. Eu sou contra pardal. Pardal, no Rio de Janeiro, eu só era favorável de ter Daniel Carneiro com Adolfo Bergamini. Aqui em Niterói, eu não sou favorável a ter nenhum. Só no túnel. Um ou dois paradas, como tem no Rebouças, né? Você sabe que 90 quilômetros no Rebouças, fomos nós que implantamos e não morre ninguém mais. Você bater a 80, como a ponte Rio-Niterói. Era 2, 3 acidentes fatais por dia, às vezes, coisa incrível. 80 quilômetros, não morre ninguém, porque está provado que se você bater a 80 quilômetros, o máximo que ocorre no motorista é uma fratura exposta, mas não acaba com a vida. Os acidentes fatais são acidentes a mais de 100 quilômetros. Então, onde se perde a direção e aí sim o impacto é muito violento. Até 80 quilômetros por hora, o impacto, os motoristas usando o cinto, não tem problema. Claro que sem o cinto é um problema. Então, por isso, medidas como essa são adotadas. Então, aqui em Niterói, eu estava falando, só sou favorável a ter o pardalzinho ali, talvez na Alameda, naquela faixa exclusiva de ônibus e táxi e vans legalizadas. Pouca coisa, mas pardal para tirar dinheiro em indústria de multa. Rabelo, estamos fora, Rabelo. Verdade. Paulo Afonso, uma outra pergunta. A Polícia Militar é a autoridade constitucional que tem, por finalidade, combater também crimes de trânsito, como rachas e poluição sonora. Verdade. A PM tem o poder de exercer autoridade de polícia ostensiva de trânsito, dada pela doutrina, pela jurisprudência e pelo direito positivo. Caso contrário, o Estado pode ser acionado pela obrigação de fazer? Claro. Porque estou no serviço público, eu fico sem graça, porque eu sou advogado, né? OAB, eu sou, graças à PM, eu me bacharelei ainda segundo tenente. Agora, é covardia, viu? Tanto na questão da segurança pública, é dever do Estado. É dever. Direito e responsabilidade de todos. Mas não sou eu que estou dizendo, não, general. Quem sou eu, pô? Está na Constituição Federal. É a vontade do povo brasileiro. É dever. Se é dever, quando há o problema, o Estado tem o dever de arcar com a indenização. Então, é uma área. E outra é no trânsito. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A União legislou, fez o Código de Trânsito Brasileiro,
Então, temos que cumprir. E essa autoridade exclusiva, você pode dizer exclusiva, a PM tem autoridade exclusiva de polícia ostensiva de trânsito, é justamente para diminuir o número de mortos, o número de acidentes. A polícia não vai, você não vê no trânsito. Eu vi gente avançando o sinal na frente da viatura. A viatura não faz nada. Sabia? Ficou olhando. Então, o Estado, o governo que estiver é responsável, corresponsável junto com o Estado. Sabe que não mistura Estado com governo. O único lugar no mundo que não ouviu as aulas do professor Hugo e no meu contra-cheque vem escrito governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo! Governador, eu falei isso para esse governador quando era candidato. Governo! Não, o governo já morreu. Eu já vi governador, quando eu entrei, era Chagas Freitas, morreu. Depois veio o Faria Lima, morreu. Depois veio o Brizola, morreu. Depois veio, está preso, está em cana, está respondendo, está com cintura eletrônica. Governo, rapaz, é efêmero. O governo passa. Essa é a verdade. Por isso é que a inteligência humana, e isso vem lá do Montesquieu, lá daquela Revolução Francesa, a tempo criou a figura do Estado, rapaz. Rabelão, nós somos funcionários de Estado. O que é o Estado? Estado é o povo, os componentes básicos, povo, território e governo. Povo, território e governo. Então, a PM, como a Polícia Federal, todas do Sistema de Segurança Pública, descritos no artigo 144, são instituições de Estado. Não podem se submeter a governo. Cumpre a lei. A lei é a vontade da maioria. Então, eu não aguento ver no meu contra-cheque governo do Rio de Janeiro. Eu não entendo. Que governo, rapaz? O governo está respondendo agora aí, está para ser preso de novo, negócio de respirador. Governo é humano, tem defeito. O Estado foi criado pelo ser humano à semelhança de Deus. O Estado, ele é intocável. O Estado, ele é abstrato. Tem uma expressãozinha agora que está me faltando. O Estado é povo, povo você não toca. Povo é desde que está no útero materno. Povo, território e governo. O Estado é povo, território e governo. Entendeu? Então, muito bem. Povo, muito bem. Território e governo. O povo é a coisa mais importante do Estado. O território é a base física. E o governo é o gestor. O governo, o Rabelo, é o gestor. Outra coisa, é efêmero. Ele é eleito para 4 anos, depois pode não ser mais eleito. Pode ser preso, como está ocorrendo casos aí. Então, a PM é de Estado. PM, nós somos funcionários de Estado, não de governo. Tem que tirar do contra-cheque do policial militar, do policial civil, de todos os funcionários de Estado. Bota os que são nomeados. Aí o Coronel Elmo, lembra? Fazia escolhidos a dedo, lembra? Escolhido a dedo, aquele dedo. Agora, nós não, PM não, Polícia Civil não, Polícia Federal não, funcionário concursado Detran não, o outro não, são funcionários do Estado, que é muito maior e é eterno. É eterno, estou te mostrando aí que os governadores morrem e o Estado do Rio de Janeiro vai existir enquanto Deus quiser. Muito esclarecedoras as suas respostas, meu amigo Paulo Afonso. Vamos a uma outra pergunta? Levantamento realizado pela Segurança Líder apontou que 78% dos entrevistados confessaram achar o celular um perigo para a direção.
Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, apontam que o perigo do uso do celular na direção é o mesmo, é semelhante ao uso de bebidas alcoólicas. O que deve ser feito para controlar e diminuir essas infrações? Rapaz, boa pergunta. São infrações de competência do Estado. São infrações do condutor. Não te falei? Condutor e veículo é o Estado, membro. Estacionamento, circulação e parar está lá no artigo 23, artigo 24, artigo 25. Então, tem que ser bem grave, tem que ser gravíssima falar ao celular. Concordo plenamente com essa colocação. Você, quando está dirigindo o carro, você tem que ter 100% de atenção ao veículo e a tudo que está acontecendo em redor. Não dá para desviar, não dá para você estar com a cabeça com bebida, com droga, e não dá para você falar ao telefone. Realmente, eu concordo plenamente com parece que a seguradora, né, líder, e a Abramet é seríssima. Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que nasceu de tanto os médicos. Eu conheci um grande presidente lá. Oh, meu Deus, como é o nome do doutor que foi diretor de hospital, rapaz? Eu não esqueci o nome dele, e ele me explicou como nasceu a Abramet. Quando iniciou o boom do negócio do trânsito, na década de 60, os médicos ficaram arrepiados de verem como o trânsito mutila. É 50 mil mortos e 200 mil mutilados, viu? Mutila. Gente sem perna, gente sem um braço, gente famosa. O Gonzaguinha morreu de acidente de trânsito. A Maísa morreu de acidente de trânsito. O grande novelista, que foi o maior da história do Brasil, marido da Janete Cler, como era o nome dele? Morreu de acidente de trânsito em São Paulo. Oh, meu Deus, como era o nome do marido da Janete Cler? Grande. Não então, lembro. o trânsito... Hein? Não lembro. Como era o nome dele? Lembra, não? Marido da Janete Cler, que escreveu aquela Roque Santeiro. Como é o nome dele, rapaz? Oh, meu Deus, um grande ser humano. Ele morreu num acidente em São Paulo, viu? Um retorno feito por um táxi lá. Dias Gomes, rapaz, do Odorico Paraguaçu. Dias Gomes. Então, o trânsito... Aí a Abramet nasceu. É muito sério a Abramet. Os médicos se reuniram, fizeram uma associação brasileira de medicina de tráfego. Agora, Rabelo, vou te dizer uma honra que eu tenho. Você está ouvindo falar muito no nome? Hospital Ronaldo Gazola. Você está ouvindo falar? Lá no Acari, que é feito para Covid, né? Para Covid, que está funcionando bem. Olha, você não sabe esse Ronaldo Gazola. Esse Ronaldo Gazola foi secretário de saúde junto comigo no trânsito, durante a gestão do senhor Luiz Paulo Conde, que já está na eternidade, em 97, 98, 99 e 2000, 4 anos. E esse cidadão, uma vez, eu fazia na Semana do Trânsito, uma semana de palestras, discussões, educação para o trânsito, lá no auditório da Petrobras, no auditório da universidade, aqui em Niterói eu fiz na UF. Por quê? Para trazer a educação para o trânsito. E um dia ele ficou a manhã toda de uniforme de médico, sentado lá assistindo as palestras sobre trânsito. Chegou meio-dia, 1h, foi o intervalo para voltar à tarde, e ele veio falar comigo. Doutor, excelência, eu convido os secretários pro forma, mas se o senhor não... O senhor tem muita coisa para fazer, o senhor administrar esses hospitais, essas coisas, eu imagino. Então o senhor fica à vontade. Ele falou assim: Paulo Afonso, eu fiquei a manhã toda e vou vir à tarde também. Eu vou te dizer por quê. Eu fiquei durante a gestão toda anterior, porque ele tinha vindo da gestão do prefeito anterior, César Maia. Aí eu fiquei querendo saber como diminuir o número de leitos ocupados
E não conseguia diminuir, não conseguia. Agora eu estou vendo por que eu estou com uma capacidade ociosa de 50% de leite. Por quê? Não estão sendo ocupados por vítimas de acidentes de trânsito, por causa desse seu trabalho preventivo aí, por causa desses guardas, por causa desse policiamento, né, que a COPM na época, se bem que na época o secretário de Segurança, nem vou entrar nesse mérito, mas também tirou, burrice, acho que era a ordem do governador, digo, é inconstitucional, o governador não pode mandar isso, não pode, ordem legal não se cumpre, ordem constitucional não se cumpre, a Constituição é dever de todos são iguais perante a lei e tem que cumprir o que está nela. Aí, mas também foi tirado. Então, o número de acidentes, quando foi implantado o Código de Trânsito, despencou de 50 mil no Brasil, de 30 mortes para 100 mil veículos, caiu para 8. Hoje já está em 30 de novo. E por quê? Um dos fundamentos foi a educação, a comunicação, a divulgação, as entrevistas. E no Rio de Janeiro, graças a Deus e a um time bom que tinha lá na secretaria, o policiamento e a fiscalização preventivamente na rua, já a partir de 5h30. Na madrugada, um efetivo residual, aprendi isso na PM, 5h30, 13h30, 13h30, 20h30, o POTRAN, viu? O PCTRAN. Pois bem, isso evita e impede que haja acidente. Outro crime desses animais que tiraram o policiamento de trânsito da rua. Tem que responder, você falou bem, obrigação de fazer. O povo tinha que estar na justiça contra quem tirou o POTRAN. Quem tirou? Eu até sei, não vou falar o nome não, porque me dá vontade de dar-lhe uma banda. Entendeu? Quem tirou? E já queriam tirar antes, com a ideia de que, não, a PM, o que, rapaz? É constitucional, é o povo que quer. É o povo. E aí? Vai discutir com o povo? É democracia isso aqui? Eu sempre achei que é esculhambocracia, mas a vontade do povo que prevalece na hora do papel. Então, exatamente. Rabelo, então, eu estava te dizendo isso, que o doutor Ronaldo Gazola me honrou dizendo que o trabalho feito na Secretaria de Trânsito diminuiu a metade o número de leitos dele ocupados lá, ele ficou... Olha, imagina isso agora numa época de pandemia, viu? Tinha lugar para atender todo mundo. Hein? Que satisfação ouvir isso, hein? Ronaldo Gazola. E tem testemunha. Tem testemunha disso. Você fazendo um bom trabalho de prevenção no trânsito, um trabalho lá, não é multar, pegar dinheiro, nada disso. Não é botar pardal só, não. Pardal é pouquinho. Botando o PCTRAN, botando o agente municipal, está definido no 280, parágrafo, agente da autoridade de trânsito poderá ser servidor do Estado Civil ou policial militar, estatutário ou seletista. Tá tudo na lei. Então você tem o policial, você tem o agente municipal. Sabe o que acontece com isso, meu grande Rabelão? Diminui, despenca o número de acidentes de trânsito. Consequentemente, o hospital não fica lá com tanta gente que perde perna, que perde o braço, que quebra a cabeça, que tem fratura exposta, em consequência do aumento do número de acidentes. É mole? A prevenção, né? A prevenção é quase tudo, né, Paulo? Prevenção e ostensividade. Ostensividade, presente lá do lado do povo, dando a cara, mostrando a cara. Entendeu, Rabel? Muito bem, muito bom. Paulo Afonso, é o seguinte, você sendo um especialista, e eu sei que no que se refere ao trânsito também, sei que você elaborou inúmeros projetos educacionais para o trânsito, mas um desses seus projetos foi a primeira jornada de capacitação em educação no trânsito para docentes em Niterói. Eu queria que você me explicasse esse projeto. Verdade. O que nós fizemos? Durante uma semana,
viu? Com essa ideia, nesse espírito do Dr. Ronaldo Gazola, nós vimos que a coisa é educação. A melhor coisa para o trânsito é o professor. Quem tem a linguagem do jovem, nós temos uma professora que é coordenadora, ela vai uma vez por semana, mas ela não está todo dia com as crianças. Ela não é a melhor. O ideal é que o professor, multidisciplinarmente, transmita à criança as noções básicas do trânsito, os procedimentos de segurança. Então, nós fizemos já 3. Foi um sucesso a primeira, com o apoio do prefeito. Tem um deputado aí que ele era secretário de Valdec, apoiou muito a jornada, e nós conseguimos fazer na Secretaria de Educação. A secretária também, aqui em Niterói, é uma mulher extraordinária, esqueci, ou dona Flávia, professora Flávia. Então, o que ocorreu? Na Secretaria de Educação, nós fizemos uma jornada de uma semana para todos os professores municipais do 1º ao 9º ano, e demos material, demos o código, fornecemos todas as condições. Para quê? Para que o professor conheça, e durante as aulas, no dia a dia, faça, e nós vimos com isso muitas escolas fazerem semana de trânsito, normalmente no período de 18 a 25 de setembro, quando, por lei, se comemora a Semana Nacional de Trânsito. Então, foi um sucesso. E quem deu a primeira palestra é o seu amigo aqui, para dar o exemplo. Mas houve palestras muito melhores que a minha, viu? É um time lá da Polícia Rodoviária Federal, tem um pessoal da Ponte, engenheiros que deram show, teve o coordenador jurídico nosso aqui em Niterói, doutor Tofano, grandes palestrantes que motivaram os professores e do município. Eu vi durante eu participei de todos os dias, né? Eu vi a receptividade que os professores tiveram com essa jornada de capacitação para docentes. E vamos fazer esse ano a 4ª. Já fizemos 3. E temos também o trânsito nas escolas. Você não falou, porque toda semana nós vamos lá numa escola e levamos material, levamos código, levamos canetinha, levamos pequenas... E eu levava também um robô, que foi um cabo da PM, um cabo Mateus, já está falecido. E o robô, rapaz, é um sucesso. Por quê? Nós gravamos uma palestra, o cabo Mateus é que deu a ideia, botamos na barriga do robô um gravadorzinho, né? E o robô dava aula para as crianças, e aquilo era uma festa, e criava um clima para não atravessar fora da faixa, para não deixar os adultos falarem no celular, para estar vermelho, para parar o verde, aquelas coisas do trânsito que a criança já precisa ir assimilando. Foi por aí que caminhamos. Educação. Você me lembrou, Paulo Afonso, você me lembrou quando, em 1998, quando eu fiz o curso superior de polícia, nós fomos na Alemanha, fizemos um curso lá de segurança pública de 15 dias, que lá eles não é só passeio, não, tinha que estudar mesmo. Estudo. E aí, viagem de estudo. Aí, num sábado, nós estávamos em Bonn. Fomos atravessar a rua, não vinha carro nenhum a 500 metros. E aí fomos atravessar a rua. Aí olhamos assim, ninguém atravessa antes do que o sinal do pedestre ficar verde. Aí nós ficamos com tanta vergonha que recuamos, porque é o costume, a educação, a cultura do povo lá totalmente diferente. Ele pode não vir carro nenhum, que eles não atravessam a rua. Não é à toa que é a maior renda per capita do mundo, né? O povo realmente lá é sensacional. Nós vamos chegar lá, Rabelo. Nós vamos chegar, Deus é grande. Nosso povo chegar. É muito inteligente, viu? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. E olha um detalhe, hein, Rabelo? Você sabe que a Alemanha foi destruída 2 vezes no século passado, né?
A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e depois perdeu a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, durante muitos anos, foi dominada pela Rússia, Alemanha Oriental, e pelos Estados Unidos, Alemanha Ocidental. Eles foram o muro da vergonha lá, que os comunistas, o Oriental colocou, caiu em 80 e pouco. O João Paulo II, sem dar um tiro, conseguiu. Os próprios comunistas derrubaram o muro da vergonha. E o que o alemão, que tinha desenvolvido o lado ocidental, levou 30 anos para trazer o lado oriental aonde o lado ocidental tinha chegado. São coisas que esses animais aqui no Brasil não dizem, viu? Esses falsos políticos de fajola que nós temos, já ocupam os espaços. Eles vão contar para o povo a história da Alemanha, mostrar que a Alemanha foi dividida em 1946 em comunismo e democracia. E o comunismo fez a população passar fome, e a democracia tornou a Alemanha a mais importante nação do mundo. Hoje, a Alemanha conseguiu o Oriental, não sei se quando você foi em 98, né? Já tinha caído o muro da vergonha. Mas você deve ter ouvido. Eu vi a diferença, Paulo. Hein? Eu vi a diferença da Você parte viu? ocidental para a oriental. A parte ocidental parecia Estados Unidos e a parte oriental parecia um deserto de pobreza. Foram dominados pela Rússia, pelo comunismo. Lado comunista, esses bostas aqui, esses vermelhos aqui do Brasil, eles se inspiram nisso aí, na miséria e na fome. Quem foi na Alemanha nesse tempo pôde constatar, eu e o pessoal da minha turma, nós pudemos constatar a grande, enorme diferença da Alemanha ocidental para a oriental. A oriental nem parecia que era Alemanha, de tanta pobreza e miséria. Pergunta lá ao comunista. O pessoal da esquerda tem que explicar isso aí, viu? E não falo aqui, o brasileiro não sabe disso, viu? Você sabe, você é um cara culto, você viajou o mundo e você fez uma viagem de estudos. Eu sei porque eu sou obrigado a estudar no colégio público, tive grandes professores, né? Mas o povão acaba votando nesses animais que querem a Alemanha Oriental para o Brasil. Uma vergonha a Alemanha Oriental. Uma vergonha. Agora, eu te falei aqui en passant, o Rabelo, para valorizar aqui o nosso papo e a sua live, senhor João Paulo II, rapaz, que teve a Polônia invadida quando era padre pelo general Jaruzelski lá, foi dominada pela Rússia, fez parte da Cortina de Ferro e ficou agoniado e disse que um dia ele livraria o mundo disso. O mundo ele não livrou, não, que nossas armistas no Brasil, aí na Venezuela, estão até hoje. Mas a Europa ele livrou, viu? A Europa e a Polônia dele são democracias sem dar, e fez igual a Jesus, o Rabelo. João Paulo II, eu estava vendo as histórias, ele articulou, ele que cuidou de tudo da derrubada do muro da vergonha sem um tiro. Sem uma briga. Ele com a Thatcher, foi o Reagan, foi o próprio presidente lá, que era um pouco de Gladstone, era um pouco de Gorbachev, e aí um dia os próprios alemães orientais, que levantaram o muro da vergonha, viu? E morreu gente pulando o muro, né? Derrubaram o muro da vergonha, erguido pela esquerda, pelos comunistas, que chama a esquerda da ditadura do proletariado, da farsa e da mentira, que infelizmente a história do mundo mostra. Mas são necessários, porque até a bactéria é necessária, senão a gente não produz anticorpos. Realmente foi uma vergonha, como você disse. Mas, Paulo Afonso, você como secretário municipal de trânsito do Rio de Janeiro, você apoiou a lei que liberava a parada de ônibus fora dos pontos de 22 às 5 horas da manhã.
Você apoiaria hoje ainda esse processo? Sim, questão de segurança, viu? Apoio do horário do pico, horário de rush, no horário normal, não. Mas na madrugada eu não só desliguei os pardais todos, e como apoiei e autorizei como autoridade de trânsito os ônibus atenderem os cidadãos, as cidadãs, para descerem mais próximos às suas residências, considerando, inclusive, que neste horário o movimento de trânsito é muito pequeno. Eu só não permiti, acho que foi na Avenida Brasil, foi a Avenida Brasil. Até no aterro nós permitimos as paradas fora dos pontos para atender ao cidadão, porque a prioridade do Código de Trânsito está no artigo 1º, parágrafo 5º do Código. Não foi eu que escrevi, não. Os órgãos e entidades executivos de trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, da saúde e do ambiente. Então, meu irmão, não vou obrigar a pessoa a ficar num ponto lá distante para ser assaltado, viu? E não vou botar para parar no pardal a 40, 50 e vir um elemento e assaltar a pessoa. Então, foram medidas adotadas também com a visão de ordem, segurança pública. A segurança pública, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto definiu magnificamente, já está na eternidade, mas foi um grande jurista. A segurança pública é a garantia da ordem pública, em suma, entendeu? Segurança pública é garantia da ordem pública. Então, o trânsito hoje está na Constituição Federal, rapaz, no parágrafo 10, viu? O trânsito da engenharia, a educação e a fiscalização municipal. Muito bem. Paulo, existe diferença do trânsito do Rio de Janeiro para Niterói? Não, basicamente não. É menor, né? Niterói, nós temos uma população aqui no Rio de Janeiro de 7 milhões, 6 milhões. Niterói são 500 mil, é 10 vezes menos habitantes, menos carros. Para você ter uma ideia, a frota no Rio de Janeiro hoje está beirando 3 milhões de veículos. Em Niterói são 300 mil, 10 vezes menos. Então, claro que as interfaces são diferentes. Agora, o fundamento, ainda mais que agora que o prefeito fez uma transoceânica em Niterói, rapaz, que é uma coisa impressionante. E eu não sou de Niterói, eu sou cidadão. Com 6 meses aqui, a Câmara de Vereadores, em unanimidade, me deu, aí no Rio de Janeiro também. A Pedro Ernesto eu tenho a Tiradentes. A Tiradentes não foi unanimidade, mas aqui foi unanimidade a medalha Cidadão Niteroense. Então, como eu digo aqui com os companheiros, eu sou treme-terra. O Alexandre Colim me sacaneia. Agora o senhor é treme-terra, ele é mais moderno que eu, né? Aí me chama de senhor, porque eu sou treme-terra, eu sou cidadão com muita honra, viu? Fizeram aqui uma cidade maravilhosa, espetacular, mas menor que o Rio de Janeiro, claro. O orçamento é menor, mas hoje o IDH dela é muito maior que o Rio de Janeiro, viu? A renda per capita, Niterói tem gols de placa aí no estado que, no trânsito, somamos um pouquinho, junto com o pessoal daqui, e marca gol todo dia. Mas não tem a semelhança, só qualitativa, né? Quantitativa, a diferença é muito grande. Niterói é 10 vezes menor que o Rio de Janeiro. Tudo bem, tá bom. Ô, Afonso, fala em rápidas palavras o seu entendimento sobre poder de polícia. Rabelão, lembra do Elmo Dias, Rabelão, daquelas aulas lá do Auditório Niso de Viana Montezuma. Você falou bem, pouca gente no Brasil sabe o que é isso, viu? Pouca gente, inclusive gente boa. Eu já vi autoridade, eu não tenho poder de polícia. Quem que não tem? Ninguém tem poder de polícia. Ninguém tem poder de polícia. No Brasil, pela Constituição Federal, eu não vou dizer da história lá nos Estados Unidos, no Brasil, só tem 3
entes que têm poder de polícia originariamente. O professor José Cretela Júnior é pródigo nisso no livro Direito Administrativo da Ordem Pública. São os 3 entes federativos: União, os Estados-membros, que são 27, e os municípios, que são 5.645. Esses órgãos, esses entes federativos, são os únicos. O ente federativo não é nem o poder executivo, os 3 poderes, o ente, o Estado membro, a União e o município. Por que eles têm poder de polícia? Porque o poder de polícia, uma definição magistral do grande pai do direito administrativo brasileiro, saudoso professor Eli Lopes Meireles, a definição doutrinária dele foi recebida, foi recepcionada pelo Código Tributário Nacional. Atividade discricionária da administração pública que restringe o gozo, o uso e bens de direitos individuais em benefício da coletividade. Nós estamos vendo aí o exercício do poder de polícia pelos municípios, integralmente pelo Estado, e a União na parte dela, e o município na questão aí da pandemia. Por quê? Porque na Constituição e na República Democrática, o cidadão tem liberdade de fazer aquilo que é permitido em lei. Nada fora da lei. Não tem liberdade para matar os outros, não tem liberdade para vender cocaína, não tem liberdade para estuprar. Tudo isso é crime. Mas, fora disso, pode. E o poder de polícia, ele é originariamente fundamentado na capacidade tributária que esses entes federativos têm. Eles arrecadam tributos. Por isso é que o poder de polícia é definido não no Código Penal, nem no Código Processo Penal, nem no Código Civil. É no Código Tributário Nacional. Por quê? A União, ela arrecada imposto de renda. E é imposto. Você paga, não tem, você tem que pagar. Dentro daquela regra, tem que pagar. É obrigação. E não dá nada em troca, quer dizer, dá a gestão total. Não é isso. O município, você paga imposto. IPTU é uma realidade. 50% do IPVA. ISS é uma realidade. E o Estado, o ICMS. Então, o poder de polícia, quem tem poder de polícia? A União, os Estados-membros e os municípios. Agora, como o nome é poder de polícia, o que tem a ver isso com a polícia? Viu? Alguma coisa, mas não no sentido que querem dar. A polícia não tem poder para nada. Eu te garanto, tecnicamente no Brasil, a polícia integra o poder executivo. Viu? Todas as polícias estão no sistema de segurança pública e integram o poder executivo. O que a polícia tem, então? Que ela faz operação, ela para, ela tem autoexecutoriedade, autoridade para exercer o poder de polícia da União com a Polícia Federal, o poder de polícia do Estado, como as polícias civis e militares no Brasil. Então, a polícia não tem poder de polícia. A guarda municipal não tem nem se fala, não é nem policial. É para os próprios, está lá no artigo 144, parágrafo 8º, guardar os próprios serviços municipais. Quem tem poder de polícia originariamente, estados, União e municípios. E quem exerce em cada área de acordo com as atribuições legais e constitucionais. Por exemplo, o secretário de Saúde de Niterói, ele exerce o poder de polícia. Quando? Quando nomeia um diretor, quando estabelece uma obra no hospital, onde vai colocar o dinheiro do orçamento, ele discricionariza. Isso aqui quer discricionarizar. É usar de acordo com oportunidade e conveniência. É uma característica
exercício do poder de polícia municipal. Então, a expressão poder foi... Eu tive a sorte, viu? Você fez o CSP em 98. Eu fiz em 94, lá em Belém. E foi a minha tese, CSPM, que foi um sucesso. Inclusive, o nosso coronel Vieira não queria que eu fosse 01, colocou 20 para examinar e queria que o 01 fosse um companheiro lá de Brasília, que até foi comandante-geral lá, e 02 fosse o de Belém. Tudo bem, mas acabou não sendo possível. Por quê? Porque a minha tese foi a PM, o Sistema de Segurança Pública e o poder de polícia. E os 20 examinadores, inclusive a primeira-dama do Estado, o presidente do Partido Comunista, o presidente da Assembleia Legislativa, me deram 10. Aí o coronel Vieira, grande amigo, companheiro da coronel da Polícia do Pará, foi comandante-geral, um entusiasta PM, aprendi muito com ele. Mas eu era novo, era tenente-coronel, ainda era solteiro. Aí andei namorando umas paraenses bonitas. Então, eu acho que ele achava que eu ainda não era responsável para ser 01. Mas tinha que combinar com as provas. E então, foi minha tese de CSPM. Eu pedi ao coronel Sérgio da Cruz para publicar. Eu nunca vi botar no boletim, porque para tirar esse negócio de poder. Ninguém tem poder de polícia. General não tem poder de polícia. O que o Exército Brasileiro faz? Exerce o poder de polícia da União nas suas atribuições constitucionais. Defesa territorial, garantia da lei e da ordem. Entendeu? Agora, Rabelão, aqui para os companheiros, nossos alunos, eu tenho uns cursos aí interessantíssimos. Não? Quando eu tenho um tempinho na pós-graduação, então, mas então, quem pode prender? A história é outra, Rabelo. Viu? Já mudou lá, tudo. Pra gente aí. Saiu do poder de polícia. Saiu do poder de polícia. Aí foi para onde? Embora tenha a ver ainda um pouquinho, porque é lei. Foi para o artigo 301 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal? Qualquer do povo poderá. Qualquer do povo. Uma vez o juiz disse, você não pode me prender em flagrante. Ô, excelência, eu sou capitão PM e o senhor que é magistrado sabe que qualquer do povo pode. Quanto mais eu que lhe vi espancando essa sua senhora e ela está com hematoma. Eu prendi em flagrante um magistrado e levei, ele não queria ir, levei para a delegacia. Depois chegou um desembargador lá, tudo dentro da lei, o comandante ficou com medo. Ô, comandante, eu cumpri a lei. Isso é Brasil, aqui ainda se cumpre lei. Ainda conseguimos cumprir lei. E não aconteceu nada comigo, nem transferi. E pelo contrário, o magistrado depois foi elogiar. Porque eu cumpri o 301. Que aprendi com o Costa Neto e o Condorcet na ESF, na escola 697071. Eu acho que o processo penal foi 70. Aprendi, um ano lá estudando. Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender. O legislador fala prender, meu filho. É o povo. Prender. Quem quer que seja encontrado na prática do ilícito penal. O segredo aí é não estar no ilícito penal. Você não quer ser preso? Não pratique ilícito penal. Porque se tiver ilícito penal, o que é? Crime e contravenções. Hoje, praticamente, voltado aos crimes, quantitativamente. A diferença é só quantitativa, não é qualitativa. São ilícitos penais, os crimes previstos no Código Penal. Então, prender todo mundo pode. Qualquer, até bandido. Qualquer do povo. Viu? Não tem nem menor de idade, nem maior. E com base nisso, meu grande Rabelão, você não falou, mas eu vou dar uma dica. E o Supremo, que proibiu a operação, tá igual o Brizola, rapaz. Que negócio é esse? Eu comandei o 9º e tinha uma ordem de não ir a morro.
eu digo, desconheço. Me dá por escrito. Vamos ler lá a decisão do Supremo, se ele revogou o artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz que é dever da autoridade. E o PM hoje, o soldado, é autoridade policial, hein? De polícia ostensiva. É autoridade. A autoridade de polícia judiciária, de investigação, é a polícia civil. É o delegado, os detetives, eles são autoridade. Tem mais negócio de agente, não. Agente é um motorista é o motorista do táxi, que leva a ocorrência. Esse é o que age. A autoridade, quem está na linha é do poder de polícia, na linha direta, do concurso, no sistema de segurança pública. Polícia ostensiva, o Zé Cretela Júnior diz que do recruta ao comandante-geral, todos estão investidos do poder de polícia do Estado na área da segurança pública, chamado exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, no limite das suas autoridades administrativas. Mas prender qualquer do povo e as autoridades devem, o Supremo não pode tirar esse dever de ninguém. O que o Supremo cuidou foi de tiro na cabeça, de cair lá naquele caso, viu? Lê a decisão para tu ver, porque esses ministros, eles não são bobos, não. Hein? Tem que ler. Por quê? O Supremo, nem ninguém no Brasil pode proibir de prender em flagrante, viu? Sem revogar o artigo 301 do Código de Processo Penal, que cabe ao Legislativo, ao Congresso da União, é lei federal, ao Legislativo é o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Então, o cidadão tem que entender, e o PM, eu, por exemplo, fui a todos, dei flagrante, e aí um dia o coronel Sérgio da Cruz me ligou. Você tem uma hora, eu falei, ô comandante, está escrito? Manda o governador escrever o que ele quer, porque eu dei flagrante em vigário geral. Eu tive auto de resistência no Cajueiro. Eu prendi 30 fuzis no juramento. Eu prendi o cara vendendo cocaína no Furque Mendes. O que eu digo é a minha tropa. A tropa do nono, que é uma maravilha. Eu fui um simples condutor. Eu dei flagrante, o que o senhor quer? Ele falou, não, aí flagrante, exatamente. Pergunta o governador, e aí realmente não tive problema nem. Pelo contrário, né? Ainda fui viajar para fazer o CSPM, prêmio, viu? E o comandante, que eu era desafeto dele, ainda sou até hoje, embora ele já tenha falecido, já está na eternidade, os motivos estão no meu livro, não vou entrar aqui nesse mérito. Ele disse lá numa reunião o seguinte: o Paulo Afonso só passa o comando quando ele disser que a missão está cumprida. Isso é uma coisa rara, hein? Eu só saía do nono e parece que o comandante falecido, ele estava adivinhando, porque em julho o coronel Guimarães queria que o Alves saísse do 19º e, para não perder o DAS, fosse para o meu lugar. E eu ia fazer o curso, dava 2 meses, em setembro. Aí ele me ligou, marcando a data, eu falei, coronel, você conhece. Estou falando de gente, e é bom que as pessoas saibam como se dão as coisas. Ele ligou para mim, aí eu digo, meu coronel, eu ainda era tenente-coronel, ainda não tinha CSP. Meu coronel, o comandante-geral, numa reunião aí no Estado-Maior, disse que eu passaria o comando, e só sabe que o comandante-geral, eu não me dou com ele, mas é autoridade, eu respeito. Ele disse que eu passaria o comando na hora que eu concluísse a missão e dissesse: eu quero dizer ao senhor que eu ainda não concluí a missão. Então eu queria saber se o comandante-geral quer que eu passe mesmo o comando. Mudou a palavra? Mudou? Entendeu? Aí justiça seja feita. Eu tenho as restrições, mas o comandante falecido disse ao coronel Guimarães, ele vai passar o comando quando ele disser que a missão está cumprida.
Então eu disse para o Coronel Guimarães, a missão aqui ainda não está cumprida, senhor. Eu ainda vou ficar agosto, setembro. Não, ainda vou ficar julho, agosto, porque eu pretendo concluir, eu tenho ainda algumas coisinhas aqui. Nono BPM, lembra? Depois de Vigário Geral, aquela coisa, olha, melhor unidade PM do Brasil. Eu passei com mais de 1.000 pessoas na solenidade, viu? Melhor unidade PM do Brasil. Agora, Breno, vou fazer uma coisinha para atrair aqui na minha passagem de comando e na solenidade, estava um candidato, viu? Um candidato, ele está vivo ainda, mas eu vou falar a verdade. E que foi nosso comandante, que é um cara que foi referência para mim, exemplo, o general Nilton Cerqueira, e foi eleito deputado federal, e estava na minha, ele viu tudo isso. Ele pegou uns recrutas, eu tinha 300, você lembra do Juruna? Eu tinha 300 Jurunas que o Dorazil botava para fazer curso comigo, que o Juruna chegava no Cefap vibrando, de tanto serviço bom que ele via no nono. Bom, eu passei uma festa no nono BPM, viu? Um coquetel para as praças, para os ofícios, graças a Deus. Bom, aí um dia, rapaz, olha que coisa incrível, hein? Que a vida. E o general viu, ele estava lá. E um dia um grande coronel da PM almoçou comigo aqui em Niterói e me confidenciou o seguinte: olha, eu me afastei do general. Mas o que houve, coronel? Mas o senhor se dava tão bem com ele. Uma vez eu fui falar para ele que você poderia ser um bom comandante-geral quando fosse promovido a FU. Ele disse que não, porque você tinha roubado no rancho do nono BPM. É mole, Rabelão! O homem foi lá e viu, rapaz. A tropa toda do nono sabe que eu fui inspecionado 4 dias por uma mulher que eu falei, deixa a deixa. Ele nem sabe o que ocorreu. E a autoridade foi pelos ouvidos, eu não sei, falou para o coronel Pote, e até deu o nome do... Não, Paulo não pode ser comandante-geral. Mas por quê? Andou roubando no rancho do nono BPM. Sabias dessa, Rabelão? Pode falar onde você quiser. Isso aí não dá para acreditar. É verdade. Paulo, está chegando ao final, o horário já se esgotou. Eu não morro sem fazer uma estátua para o Coronel Pote no QG. Procura saber com o Coronel Pote. Ele está novinho aqui na Barra. Está novo, 85 anos. Está um garoto. Vou procurar saber. É que o nosso tempo, Paulo Afonso, se esgotou já. Mais uma alegria falar contigo e matar essa... Quando tu quiser, eu estou à disposição. Aonde se quiser, eu vou pessoalmente aí, que eu sou burro, negócio de celular, e errei aqui. Mas, se você quiser, vamos marcar um dia... Eu vou pessoalmente, falamos de outros assuntos aí também, interessantíssimos, que a gente pode desenvolver. Mas essa aí tu não sabia? Mas pode crer que é verdade. Fiquei muito feliz com a sua participação aqui, um agradecimento profundo, receba o meu abraço de irmão. Eu que te agradeço. E foi um papo de vencedor. Eu te agradeço a oportunidade, rapaz. Eu quero ver você vereador, não sei se tu é candidato. Tá? Eu quero você um representante. Eu vi o que você fez na secretaria, no batalhão de choque, em outras unidades da PM. Eu te conheço bem. Então, conta com o seu amigo aqui. Eu voto aqui no Rio. Lá aqui em Niterói, eles perguntam, eu falei, não, meu título, para você ter uma ideia, eu sou secretário aqui, eu sou presidente da Nittrans, o 4º orçamento da cidade. Eu não moro em Niterói, aqui tem um negócio de morar em Niterói, eu não moro em Niterói. A Thelma não gostou, ficou um pouquinho, foi para Cabo Frio, eu não moro em Niterói e não tenho título de eleitor em Niterói. Eu voto no Rio de Janeiro. Eu quero ver você, vereador, falando lá naquela Câmara pela sua corporação e proporcionando à cidade o convênio, a PM, previsto no artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro, que eu te dou uma cópia, entre outras coisas. Tá bom, irmão? Tá bom, meu irmão. Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. Conta sempre com o teu irmão aqui, tá? Felicidades, Um abraço, coisas. boa tarde, desculpa. Pede desculpa ao Rogerinho, que coronel, esse coronel é sempre burro. Às vezes, para algumas coisas, ele não é bom, mas a outras coisas eu ainda sou um pouco caduco e eu não trouxe o notebook, aí tive que ir pelo celular. Tá bom, irmão? Tá bom. Obrigado, Paulo Afonso. Deus abençoe. Grande abraço. Tchau.